E aí galera, tudo bem com vocês? Nós já estamos indo para a nossa terceira aula. Sou o professor Wilson, do professor Wesley Zani. Bom aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite aí, dependendo do horário que você vai acessar esse vídeo aí. Que bom. Nós vamos começar nossa aula falando da matéria, ou seja, do exercício que nós chamamos para vocês da pesquisa, produtividade versus produção, eficiência e eficácia, a diferença dos dois. O professor Zani vai passar a visão gestão, certo? A visão gerencial de produtividade e de produção, eficiência e eficácia. Essa é a visão gerencial, ou de gestão da produção. E aí eu vou falar da visão mais intrínseca ao produto, ou seja, ao ato de fazer. Então eu produzi lá 1000 chinelos, fui eficiente, eu fui eficaz. Então vocês vão entender as duas visões aqui. Espero que essa aula seja boa para o teu entendimento aí. E eu creio que vai abrir muita mente, que é uma confusão muito grande entre essas duas coisas aí. Nós vamos tentar desmembrar isso daí. Vai lá, professor. Bom pessoal, primeiramente aqui eu vou ler um artigo aqui de um estudioso dessa parte, né, que se chama Peter Drucker, e ele é considerado o pai da administração moderna. Então eu vou fazer a leitura na íntegra da definição ou da forma como ele define os termos eficiência e eficácia. Então vamos lá. No sentido de administração ou gestão, né? Exatamente. Gestão e administração. Então vamos lá. Eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, ou seja, além dos recursos, tempo, que é o recurso mais valioso que temos, então menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima e assim sucessivamente. Já a eficácia, então o conceito que eu li foi eficiência. Eficácia consiste em fazer as coisas certas, ou seja, escolher fazer as coisas certas. Isso é eficácia. Então, esse conceito de eficácia está geralmente ligado ao nível gerencial, né, ao nível de gestão. Então, basicamente esse é o motivo de tanta confusão. Por quê? Porque as definições são muito parecidas. As palavras praticamente se repetem, né? Então, apenas a ordem muda. Por isso que gera bastante confusão. Sendo assim, vamos dar alguns exemplos para tentar clarear aí a visão, o entendimento de vocês. Então, vamos tentar visualizar alguns casos. Imagine um artesão, né, antigo, uma pessoa que faz sapatos, ou um sapateiro. Então, ele trabalha sob encomenda e ele trabalha sozinho, um pequeno negócio. Sim. Então ele sabe todas as atividades intrínsecas ao sapato. Inerente ao sapato, inerente ao processo dele. Então ele sabe o que tem que fazer. Então ele tem que comprar o couro, cola, cordões e fazer o sapato. Qual que é a preocupação desse sapateiro? A preocupação dele ele tem que ser eficiente, ou seja, ele deve fazer as coisas de forma certa, com o menor uso de recursos e tempo possível. Tem que saber muito bem fazer o processo, tem que dominar o processo, tem que ter habilidade, tem que ser habilidoso e rápido. Isso é o quê? Isso é eficiência, né? Fazer as coisas de forma certa. Diferente de eficácia, que significa fazer com que as coisas certas sejam bem feitas. Então, porém, nesse caso do artesão, né, do sapateiro, em virtude dele trabalhar sozinho, a eficiência e eficácia acaba sendo quase que a mesma coisa para ele, né? Então esses conceitos se sobrepõem. O conceito de eficácia, quando que ele surge? Ele surge quando a divisão de tarefas entre pessoas, né? Quando aparece a possibilidade de se fazerem coisas que não sejam importantes, que não sejam as coisas certas. E essas podem ser feitas com muita eficiência. Então, só para a gente entender, pode ser que dentro da empresa existam atividades que não são tão importantes para o negócio da empresa, para o faturamento, para o lucro. Não são importantes as atividades, mas tem algumas pessoas que sabem fazer muito bem, são muito eficientes na execução dessas tarefas. Porém, apesar de serem eficientes na execução da tarefa,
A tarefa não é eficaz. É aí onde entra a gestão. Saber escolher as atividades certas, né? Então, como eu falei, isso é muito comum nas empresas. Um funcionário fazendo com extrema eficiência tarefas completamente inúteis, né? E algumas empresas acabam adotando, chamando de enxugador de gelo, né? E é exatamente aí onde o papel do gerente é fundamental. O gestor, aquela pessoa que está implicada, querendo conhecer o negócio da sua empresa, né? Então, vamos lá, eu vou dar algum exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Imagine que haja um vazamento. Esse exemplo é muito interessante. Esse aí é o mais usado aí quando vai se definir a diferença dos dois. Manda lá. Então, imagine que tem um escritório e tem um vazamento de água dentro do escritório da diretoria da empresa. Então, o primeiro funcionário já sai correndo, corre atrás de um pano, corre atrás de um balde, de um rodo, para retirar toda a água do ambiente. Então, ele já está ali. Ele foi o quê? Ele foi muito eficiente, pois ele fez de maneira certa o que deveria ter sido feito. Pouco tempo depois, o vazamento volta a alagar de novo a sala e o nosso excelente funcionário, né, ele volta a correr atrás do pano, do balde, do rodo, para retirar toda a água. Então essa é a típica descrição de um enxugador de gelo eficiente, ou seja, o funcionário ele foi lá rapidinho, limpou tudo, ele fez de maneira excelente o trabalho dele. Foi eficiente. Foi eficiente. Por outro lado, chega o segundo funcionário. E o que ele faz? Primeira coisa, ele observa. Então ele tem a mente um pouco mais aberta, então ele olha toda a sala e tenta encontrar o quê? A origem para o surgimento daquela água, né? De tanta água. E aí esse funcionário ele concluiu que essa água ela estava vindo exclusivamente do banheiro instalado dentro da sala. Aí uma vez lá dentro percebeu o quê? Que se tratava de uma torneira que estava aberta. Simplesmente fechou a torneira, desligou, né? Foi na fonte, na causa raiz, eliminou todo o problema de vazamento. Esse funcionário foi o quê? Esse funcionário foi eficaz, pois ele fez o que era certo fazer para solucionar o caso. Ele pensou antes de executar, né? Ok. Então, assim, só para ir fechando, no caso do sapateiro, a probabilidade de ele se empenhar em fazer as coisas que não são certas é mínima, voltando lá no primeiro exemplo, do nosso artesão, do nosso sapateiro. Por quê? Porque ele está sozinho, então ele sabe a experiência dele, a habilidade que ele tem, ele não vai fazer tarefa inútil relacionada com a produção lá do sapato dele, né? Porque o seu universo de trabalho é muito simples. Então, e outra coisa, não há divisão de tarefas, ele trabalha sozinho. Então não há necessidade de um gerenciamento das atividades ali. Então, assim, quando que tem a necessidade? Quando surge separação, distribuição de tarefa entre pessoas. Então, quando existe essa divisão de tarefa entre pessoas, é muito importante o gerenciamento. Por quê? Porque senão você vai ter, tudo bem, dentro do negócio, dentro de uma companhia, ou às vezes dentro de um time de futebol, ou dentro de uma equipe de recreação, de qualquer coisa, se você não gerenciar muito bem, você vai ter um grupo de pessoas ou algumas pessoas que vão ser extremamente eficientes em fazer uma coisa pouco importante para aquele negócio, para a atividade principal daquilo que você está propondo, da sua empresa, da sua equipe, do seu time. Então você vai ter um monte de cara lá que ele é eficiente em fazer tarefa inútil. Por outro lado, você vai ter poucas pessoas eficientes naquelas tarefas mais importantes. Entendeu? Aí, por isso que é extremamente importante nesses casos o gerenciamento. Por quê? Porque gerenciando a empresa como um todo, você vai fazer o quê? Você vai priorizar, fazer o quê? Sempre as atividades necessárias e certas para o negócio, para a sua equipe, para o seu time. Então você vai evitar o quê? O enxugador de gelo, o cara que é eficiente em fazer uma tarefa que não agrega nada para o negócio daquela companhia a qual você faz parte. Isso é um conceito de gestão, né? Então não adianta nada você ser muito bom em fazer uma tarefa de baixa importância. Beleza? Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Porém, o professor vai dar uma introdução na questão de produção e produtividade. Vai lá, professor. Vamos lá. A visão técnica
porque nós estamos falando de alunos técnicos. A visão que o professor passou é visão de gestão. A matéria já fala, gestão da produção. Gestão, ela vem da palavra gerir, né, dar luz, ou gerenciar, tá? Essa é a visão. Agora, a visão um pouco mais técnica, que é aquela coisa que sempre fala que o técnico é o cara da resposta rápida. Por exemplo, se o seu gerente falar para você assim, você lá como líder da produção, você vai falar, o gerente vai te dizer, eu preciso que você fabrica 1000 canetas dessas aqui. Amanhã, das 7 da manhã às 17 horas da tarde, preciso de 1000 canetas, certo? Quando chegar às 17 horas do dia seguinte, você fabricou as 1000 canetas. Você foi eficiente ou você foi eficaz? Olha para você ver como as duas coisas se encontram. O que o professor falou, eu vou te falar agora. Se você fabricou as 1000 canetas, você foi eficiente. Você alcançou o número proposto pelo seu gerente. Ok? Agora, qual é a tua eficácia dentro desse número? Se a tua produção foi 1000 canetas, como fala o procedimento, o padrão de qualidade da empresa, você foi 100% eficaz. Se dessas 1000, só 800 canetas são... Imagina que você teve um problema com 200 canetas, foram reprovadas porque não atingiram a qualidade necessária. Perfeito. Você fabricou 1000 canetas, mas 200 canetas foram reprovadas por um critério de qualidade do 80% você foi eficaz, certo? Então a eficácia, ela está linkada diretamente à qualidade. O professor falou lá, o cara chegou, desligou o registro de água, acabou o problema. Ou seja, ser eficiente está linkado à quantidade proposta pela empresa. Agora, ser eficaz é também linkar a quantidade proposta com qualidade. Pegou? Então são 100%. Eficácia vai englobar a eficiência com a qualidade. 100%. Eu consegui o número que a empresa precisou e eu consegui também o número de qualidade que a empresa também propôs aí no meu trabalho. No Brasil hoje, é muito difícil uma empresa ela conseguir o 100% da eficácia, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre desdobramento da função qualidade, que é um dos outros conceitos que nós vamos falar daqui a pouco. No Brasil hoje, está em média. Pode ver, eu trabalhei no Natura é 92%, 96% de eficácia, ok? Pode até alcançar um número eficiente lá. Eu quero 100 mil frascos de produtos aqui. O cara pode até conseguir. Mas é um número muito bom, 92, 96. Para o Brasil, é um número muito bom. Já trabalhei em empresa que também era 88, 90. Olha, passou de 87% para cima, é um número muito, muito bom para o Brasil. Porém, nós estamos num país ainda que nós não temos equipamentos, uma mão de obra qualificada para alguns tipos de equipamentos também que vêm de fora. Então isso atrapalha um pouco, certo? Mas a ideia dos conceitos novos que são introduzidos hoje no Brasil é fazer com que nós chegamos aí no nível ou na casa de 98%. Os países de primeiro mundo aí, tá aí, 98, 99%, dependendo do produto, de eficácia. Deu para entender? Eficiência está linkada à quantidade, eficácia à quantidade com qualidade. Pegou? Nós vamos falar agora sobre produtividade e produção. Bom, vamos lá. Mesma coisa que eu vou ler na íntegra aqui, o artigo em questão. Então, basicamente, para a gente entender a diferença entre produção e produtividade, basicamente, produção é uma medida de resultado, enquanto que produtividade é uma medida ligada ao desempenho. Fala de novo, professor, fala de novo. Produção é uma medida de resultado. Resultado, presta atenção. Enquanto que produtividade é uma medida ligada ao desempenho. Boa. Produção reflete a capacidade, produtividade reflete a eficiência. Basicamente, um dos conceitos mais simples de diferenciação são esses dois. Vou repetindo.
Basicamente, produção é uma medida de resultado, enquanto que produtividade é uma medida ligada ao desempenho. Basicamente, ela está muito ligada à eficiência e eficácia. Totalmente. Então, igual o professor explicou, produção, você tem o objetivo de produzir, então é um resultado. Eu produzi 1000 canetas, né? Resultado. Esse é um resultado, você produziu. Mas foram 1000 canetas boas, 1000 canetas ruins? Não, você produziu 1000 canetas. Dessas 1000 canetas, como é que foi o seu desempenho? Tá, então você pode produzir 1000 canetas em 24 horas, como você pode produzir em 48 horas. Qual foi seu desempenho? Eu produzi 1000 canetas em 10 horas. Dessas 1000 canetas, eu produzi as 1000 canetas com 100% de qualidade. Então, o seu desempenho é alto. Então, isso é produtividade. Produtividade é produção com alto desempenho. Produção com desempenho esperado, seja de qualidade, seja de segurança, muito importante, né? Não adianta nada você produzir o seu produto aí na sua empresa, a qual você está associado, porém você produzir com vítimas de acidente do trabalho, com danos de qualidade, ou produzir de forma um produto que não atende aos requisitos legais e normas que regem a nossa sociedade, que são exigidas pelo governo, são chamadas normas regulamentadoras. Então, quando você fala de produção, você fala de um resultado. Quando você fala de produtividade, você está ligado ao desempenho. Basicamente é isso. Entendeu, pessoas? Então vamos lá. Essa é a visão gerencial da questão. Agora, quando você vai lá de novo no produto, produção e produtividade, é equivalente à eficiência e eficácia. Produção está linkada ao quê? A quantidade que eu produzo. Olha, minha linha de produção hoje produziu 1 milhão de peças. Opa, qual é a tua produtividade? Quais são as peças dessas 1 milhão de unidades que você produziu que realmente pode ir para o mercado? Olha, dessa 1 milhão, só 800 mil, 900 mil, essas outras 100 mil vai ter que voltar para poder fazer algum tipo de reparo ou um retrabalho. Então a sua produtividade foi de apenas 900 mil, ou seja, 90%, certo? O número hoje no Brasil de produtividade e produção ela é equivalente à eficiência e eficácia. Qual que foi a minha ideia quando eu pedi para você fazer essa pesquisa? É para tirar da mente das pessoas a diferença dessas duas coisas. Porque você ouve muito falar na produção, lá na tua empresa. Produção, produtividade, eficiência e eficácia. E muitas pessoas fazem uma mistura e acabam confundindo as duas coisas. Então, eu creio que ficou muito claro para você o que é eficiência, o que é eficácia, o que é produção e produtividade. As duas coisas estão linkadas. Uma está olhando qualidade e desempenho, que seria a quantidade ou a produção, ou a sua eficiência. Então, é juntar as duas coisas. O interessante hoje não é trabalhar as duas coisas distintas, é juntar eficiência com eficácia. Eu tenho o quê? Produto acabado com qualidade e digno de ir para o mercado, redução de custo, redução de retrabalho, ou seja, zero de retrabalho. Então, os novos conceitos de produção estão visando o quê? Não eu trabalhar só eficácia, não eu trabalhar só eficiência. Por quê? O que as pessoas vão dizer hoje? Para mim ser eficaz, eu tenho que diminuir o ritmo dessa máquina. Eu tenho que diminuir, ou seja, eu vou gastar um pouco mais de dias para poder fazer essa quantidade. Quer que saia 100%? Então vai demorar mais. Os novos conceitos hoje estão vindo para quê? Para fazer com que a eficiência chegue ao topo de 100 e a eficácia também. Fazer o quê? Juntar os dois conceitos. Você tem que ser eficiente e eficaz. Ou seja, produzir no tempo certo, na hora certa que foi proposto, com qualidade. Pegou? É isso aí, professor, ou não? Isso aí. Um conceito importante que tem que ser entendido e trabalhado dentro das empresas, do comportamento. Quando a gente fala muito de gestão da produção, muitas vezes a gente acha que vai aprender a liderar, aprender a mandar em pessoas. Muitas vezes o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar é o comportamento, o nosso próprio comportamento. O que isso quer dizer, professor? Então, como é que a minha entrega,
como profissional, como técnico, a minha entrega é uma entrega eficiente, é uma entrega eficaz? Qual é a minha produtividade? Eu sou um profissional de alto desempenho? Eu sou um profissional de alta performance? Qual que é a minha entrega? Né? Eu estou olhando que eu estou sendo extremamente eficiente em atividades de pouca importância, ou eu estou olhando quais atividades eu tenho que fazer, atividades importantes, e fazendo sim essas atividades importantes com muita eficiência. Então, pessoal, uma dica para vocês, né, é que vocês comecem a trabalhar esse conceito de eficiência, eficácia, produção e produtividade em vocês mesmos, né? Inclusive na nossa aula. Por exemplo, vocês podem entregar um trabalho muito eficiente. Você vai lá, você responde as 4 perguntas lá para mim, para nós, né? Ou responde a meia dúzia de perguntas, faz a sua redação, você faz o seu trabalho muito bem feito. Tá, mas qual foi o impacto que esse trabalho está causando em você como pessoa? Você pesquisou? Você foi atrás de pesquisar para quê? Porque esse estudo não é para mim, não é para o professor Wilson. Esse estudo é para você, né, que está se lançando na sua carreira profissional. É muito importante esses conceitos. Parece que está chovendo no molhado, falando sempre a mesma coisa, mas são conceitos importantes para você que está aí no mercado de trabalho, que está procurando. Se você está estudando, você está procurando uma oportunidade, você está criando uma oportunidade melhor. Você já está no caminho certo. Porém, o que você vai fazer para melhorar? Então comece por você. Quando a gente fala de gestão da produção, comece a gerenciar a sua produção. Como é que você se torna um profissional melhor? Como é que você faz um gerenciamento das coisas que você está buscando fazer? Então você está fazendo com muita eficiência atividades irrelevantes ou você está sendo eficaz, escolhendo as atividades certas? Então, esse é um conceito para você pensar e para você se desenvolver também. Beleza? Beleza? Espero que nós tenhamos sido eficazes, certo? Na nossa explicação aí, certo? Eficiente, a gente acho que não foi muito não, porque 22 minutos. Não. O importante é ser eficaz. Bastante tempo. O importante é ser eficaz. Uma aula, nós não gastamos tempo, nós ganhamos tempo para poder ensinar. Ok, pessoas? Por que eu fiz essas 2 perguntas? Porque eu tenho um conceito novo que está dentro do material que eu mandei para vocês, está anexo lá no Sponte, que é o nosso próximo conceito, que é o conceito função-qualidade, ou seja, o QFD, é o desdobramento da função-qualidade. Vou falar de novo, é um conceito novo, que nós até comentamos alguma coisinha semana passada, chama-se QFD, ou seja, desdobramento da função qualidade. Como o próprio nome sugere, a qualidade ela é desdobrada em funções que primam por procedimento objetivos em cada estágio do ciclo de desenvolvimento do produto, desde da sua pesquisa até a venda. Qual é a ideia hoje das empresas? Nós falamos na semana passada que cada vez mais as empresas estão enxugando ou não tem mais o departamento da qualidade. Então, o controle de qualidade. Né? O controle de qualidade. Eu não tenho mais departamento nas empresas. Eu tenho lá um cara que vai ficar olhando as medidas e tal. Opa, esse passa, esse não passa, esse lote passa, esse não passa. Não tem. Ou seja, essa função ela foi desdobrada nos processos. Ou seja, por onde passa o produto. Aula passada. Essa função ela foi desdobrada pelos processos. Consequentemente, depois dos processos, ela é desdobrada em pessoas. Certo? Onde cada pessoa que faz parte daquele processo, a cada trabalho que ela vai inserir naquele processo de fabricação, tem que ser qualidade. Então, aquilo que eu vou fazer tem que ser com qualidade, independente se eu trabalho com 100 pessoas dentro daquele processo. O outro processo você que trabalha 10, 5, aí vai, até ficar pronto. Mas o meu processo, 100 pessoas, essas 100 pessoas, além de o processo ter qualidade, né, seguindo os procedimentos, as pessoas que trabalham nesse processo também têm que ser qualidade. Ou seja, tem que ser um agente
de qualidade. Então eu não tenho lá no final da linha alguém que vai olhar a caneta. Mas eu sei que se eu sou o cara que eu fabrico essa ponta aqui, meu processo é fabricar essa ponta da caneta, ok? Ele tem que ser com qualidade. Quando alguém for colocar lá ou acoplar essa ponta no tubo, vai ficar direitinho, ou seja, a ponta vai passar corretamente. Então é um produto com qualidade, é uma parte do processo com qualidade. Consequentemente, o cara que vai fazer o tubo, a ponta, a tinta, vai anexar a tinta, a caneta, vai fazer também o seu processo de qualidade. No final, o que eu tenho? Uma caneta com qualidade. Então, o desdobramento da função qualidade é um dos conceitos mais adquiridos nas empresas hoje. Por quê? Ela extinguiu, porque já faz parte do passado, o controle de qualidade, que é um departamento que trabalhava 5, 10 pessoas. Algumas empresas hoje trabalham com esse conceito? Ainda trabalham. Mas por quê? Nós estamos passando por um processo de renovação, onde as empresas vão pegando de fora, né, o que está dando certo e implantando aqui no Brasil. Tá? Então toda inovação, o que é inovação? A palavra inovação é fazer a mesma coisa, mas de modo diferente. Melhor. Então as empresas hoje estão inovando, fazendo a mesma coisa. Eu produzo caneta, sim, mas eu não fabrico mais como antes. Agora eu estou desdobrando a função qualidade no processo e também em pessoas. Então é uma condição que, para eu trabalhar num processo que já existe um padrão de qualidade, eu também preciso ser qualidade. Ou seja, entender aquele procedimento e saber fazer com qualidade. É óbvio que na cadeia de produção, quando chegar no final, perfeito. Ok? Então, por isso que eu pedi para vocês olharem o que é produtividade e produção e o que é eficiência e eficácia. Porque cai dentro desse conceito de desdobramento da função qualidade. Eu não posso ter uma linha de produção agora só eficiente. Cara, arrebentamos hoje, produzimos pra caramba, estou cansado. Mas e aí? E a qualidade? Tá? Então, agora vamos ver lá o que a qualidade vai falar que vai passar, se vai passar ou não. Aí você sai cansado naquele dia de trabalho e tal, chega no dia seguinte, o pessoal do controle de qualidade vai dizer, olha cara, só passou 50%, o resto tem que ter retrabalho. As empresas não querem ter mais retrabalho, porque retrabalho hoje é custo, né? E é altíssimo, tá? Ó, um dos maiores custos das empresas hoje é transporte e retrabalho. Fazer retrabalho hoje é complicado. O retrabalho hoje deve estar no terceiro maior custo de uma empresa, que armazenamento também é um custo muito alto. Mas o terceiro ou quarto custo maior de uma empresa é retrabalho, porque vai gerar hora extras, desperdício de matéria-prima e assim sucessivamente. Tá bom, pessoas? Vamos lá para o nosso próximo conceito. Quer falar alguma coisa sobre esse conceito? Só um detalhe final, antes de passar para o próximo conceito. Quando a gente fala de qualidade no processo, imagina um processo. O processo tem diversas entradas e algumas saídas. Quais são essas entradas? O professor usou o exemplo da caneta, eu vou tentar continuar o exemplo da caneta. Não faço ideia de como se produz uma caneta. Mas, imagina que uma pessoa que monta a caneta, ela recebe como entrada do processo de montagem da caneta, como entrada ela vai receber todos os insumos. Então cada peça da caneta são as entradas que ela recebe. E aí o trabalho dela é o quê? Montar a caneta. Imagina que essa pessoa, ela detectou um problema o quê? No tubo da caneta, onde o que estava, o nome que era para estar escrito na caneta, esse nome, por exemplo, a qualidade da impressão não ficou boa, então está um pouco apagado. O que é mais fácil? Essa pessoa montar lá, eficientemente, montando as canetas e montando e mandando, e aí o cara vai embalar, daqui a pouco o cara da qualidade pegou a caneta com esse problema de impressão do tubo. Não é mais fácil no processo, a pessoa no que ela vai montar, ela já está conferindo a qualidade daquelas entradas que chegaram para ela, daqueles insumos. Então, o conceito de desdobramento da função qualidade,
cada componente, cada empregado, cada colaborador da empresa, ele é um gestor de qualidade. Porque a primeira coisa que ele gerencia é o trabalho dele. Para ele entregar para ele fazer a entrega do produto, da estação de trabalho dele, da célula de trabalho, para o produto dele ter qualidade, os insumos que estão chegando para ele tem que ter qualidade. Então, se chegar um insumo sem qualidade, ele nem monta. Ele para o processo de montagem dele, ali, falando dessa caneta, e ele fala, olha, parou, isso aqui está sem qualidade, e aí vai corrigir o processo anterior. Com isso, muitas vezes, está fazendo o quê? Está evitando um retrabalho, está economizando recursos. Ah, poxa, mas não deu eficiência. O cara não conseguiu montar as 1000 canetas no dia. Tudo bem, mas ele foi eficaz. Ele montou, por exemplo, 800 canetas, mas as 800 canetas saíram muito boas. Não adianta nada ele montar 1000 canetas e 200 canetas saem ruins. Beleza, pessoal? Esse é o conceito aí. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, um gestor, ele não quer saber, ele quer saber a seguinte coisa, você tem que ser eficiente e eficaz, as duas coisas. Eu quero as 1000 peças com qualidade. O cara vai sempre te cobrar isso. Não vai com essa ideia que o cara só vai... ele vai te entender se você fez lá 500 peças, mas com qualidade e não atendeu o que ele pediu. Ele quer as duas coisas, hein, meu? Fica esperto dessa parada aí, não. Vamos lá. Um outro conceito para a gente terminar a aula de hoje é um conceito chamado co-markship. É um termo que é traduzido como cofabricação. O que é isso? Todas as empresas têm os seus fornecedores, certo? Ou por contrato, ou por licitação, ou por cotação, tem lá os seus fornecedores, ok? Isso vai funcionar mais quando é contrato, porque o cara está há muito tempo já fornecendo para aquele cliente, ou até mesmo por licitação também. Quando é cotação, também pode acontecer, certo? Mas cotação se faz quando eu vou comprar pouca coisa, e etc. Enfim, mas para as três questões aí, vale esse termo chamado cofabricação. O que significa, professor? Aonde o fornecedor, ele participa ativamente no projeto do produto. Então, eu vou fabricar um tênis hiper confortável, por exemplo, mas eu quero usar pouca borracha, pouco tecido, certo? Para que esse tênis ele se torne o mais leve possível para as pessoas fazerem exercício, corrida, ok? Então, eu tenho um projeto, quero fazer isso. Quem vai fornecer a borracha para mim? Quem vai fornecer o tecido? Então, eu vou chamar esses caras para uma reunião, vou dizer, ó, eu tenho esse projeto desse produto e eu quero fazer com uma borracha com uma qualidade boa, porém que seja uma borracha mais leve, porque o tênis é para o cara correr e absorver o impacto também, o tecido também tem que ser bom, e tem que ser lavável, o cara pode correr na chuva, pode correr no seco e assim. Ou seja, o fornecedor ele vem, entende o projeto e vai desenvolver também lá na empresa dele alguma coisa para atender o cliente. Então no final eu tenho um projeto para poder ser executado, tá? Então os fornecedores, antigamente era raro isso. Não sei se o professor já trabalhou em alguma empresa que quando vinha um fornecedor visitar a empresa, ele nunca podia entrar no chão de fábrica. Já viu isso aí? Já. O cara só ia lá na administração. No chão de fábrica não, porque aqui tá todos os meus segredos. Gente, isso aí acabou. Até porque um fornecedor, nesse conceito, isso ainda existe, tá? Nesse conceito de fornecedor, o fornecedor ele fornece, por exemplo, existe a empresa A que produz o tênis e existe a empresa B que produz o tênis. E o fornecedor, quando ele vai na empresa A, ele não pode ver o processo de fabricação, o cliente não deixava ele ver o processo de fabricação. Para quê? Com medo desse fornecedor, por exemplo, vender os segredos do processo de fabricação para o fornecedor B. Então isso em algumas empresas é comum, tá? Você vai ver isso muito em empresas pequenas. Porém, hoje em dia, grandes empresas, elas têm um termo de confidencialidade.
Então, assim, que é um termo pesado, é um termo, inclusive, que envolve processos jurídicos, inclusive processos criminais, onde você tem um fornecedor de uma determinada matéria, de um determinado insumo que você usa, esse fornecedor, se for comprovado que esse fornecedor ele transmitiu algum conceito, algum critério do seu processo para um concorrente, por exemplo, isso é classificado como espionagem industrial. Sim. Mas existem contratos de confidencialidade onde as empresas que buscam parceria entre si assinam e concordam com esse contrato. Então isso evita um pouco essa situação um pouco antiga aí, mas ainda existe. Né? É por isso que eu falei que se usa muito isso quando eu tenho um contrato com o meu fornecedor ou por licitação. Cotação já não tem muita... Não, cotação não. Não tem muito segredo de justiça aí não, ok? Mas enfim, mas acontece. Então, por que eu falo que isso é pouco hoje? Vamos lá. Um cara que fabrica um tênis, eu sou empresa A e ele é empresa B, cara, o processo fabril é o mesmo. Não vai mudar. O que vai mudar é o quê? A tecnologia que eu vou colocar no meu tênis, ou seja, um projeto. Então, por que as empresas hoje não querem que o fornecedor venda lá as ideias daquela outra empresa? Para que eu saia na frente com aquela tecnologia do tênis e depois, se ele quiser copiar alguma coisa, aí é problema dele. Mas é mais isso mesmo. Mas no quesito fabricação, hoje é quase as mesmas coisas. Tá? E o cara que fornece para mim, fornece para ele também. Tá entendendo? Então, na realidade, lá na frente você vai ver um conceito que eu vou falar para vocês, que é um conceito onde as empresas líderes de mercado vendem ou doam as suas tecnologias para as empresas menores. Nossa, mas por que o cara faz isso? Você vai entender. Não vou te falar agora não, mas você vai entender. O que essas empresas fazem hoje? Ela é líder, eu sou o cara líder. Por exemplo, a Nike, por exemplo. A Nike ela não fabrica nada. Ela só cria o projeto. Depois ela vende o projeto para empresas menores, né? Ou abre uma licitação aí para as empresas menores de fabricação de tênis. Ganhei num preço, então é você que vai fabricar para mim essa linha aqui, por exemplo. Certo? A Nike hoje é uma marca. Ela cria o projeto, chama as empresas menores que costuram para ela. Certo? Por licitação ou por contrato. Tá? Então, esse termo aí, como Artchip, representa o mais alto nível de relacionamento entre cliente e fornecedor. Antigamente, cara, fornecedor nem podia entrar na porta da empresa. Depois começaram a ir na área administrativa. Chão de fábrica, quase nunca. Agora se abriu mais porque se entendeu que quanto mais eu tenho esse relacionamento com o meu fornecedor, mais ele vai fornecer para mim um produto com alto nível de qualidade e com baixo custo financeiro. Certo, cara? Eu entendo o que você quer. Então faça assim que vai ser melhor. Então quanto mais o fornecedor entende o que o cliente quer, nós entramos nesse nível aí de relacionamento altíssimo. Eu entendo, eu sei o que ele quer, então eu vou mandar para ele isso aqui que realmente vai atender o que ele precisa para que ele possa lançar o produto no mercado. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje, já estamos indo aí para 40 minutos, certo? O professor falou um negócio aqui que me surgiu algo, eu ia falar isso mais para frente, mas vamos dar uma tarefinha para esses alunos aí ou não? Demorou. Mais uma pesquisa então. Sejam eficientes, pessoal. Mais uma pesquisa então. O professor falou de insumo. Eu sei que também existe um pouco de confusão sobre isso. Insumo e matéria-prima. Você vai pesquisar para mim o que é insumo e o que é matéria-prima. É a mesma coisa? Não sei. Você responde, depois não tira a dúvida. Muitas pessoas vão achar que é a mesma coisa. Outros vão falar, não, são coisas diferentes. Não sei. Eu, na verdade, eu sei. Estou perguntando porque eu sei. Mas eu quero que você faça essa pergunta. Essa pesquisa. Pesquisa o que é insumo e o que é matéria-prima. Certo? E aí, na próxima aula, nós tiramos as dúvidas e viemos mais com novos conceitos. Esperamos que nós fomos aí eficazes para vocês. E até a próxima aula, pessoal.
Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau.